Bom dia, gente! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E eu tô indo hoje num lugar que vocês me pediram muito pra fazer vídeo do YouTube, que é lá na agência da Stephanie, na Foyer Mac Cruz. Quem cuida dos nossos seguros, quem faz imposto de renda, previdência privada, seguro de vida, para tirar várias dúvidas de vocês que vocês têm quando estão emigrando aqui para Luxemburgo. Então é um assunto super importante para quem vai sair do Brasil, vai emigrar aqui para Luxemburgo, ficar atento, né, como que funciona essas coisas aqui. Vai ser um conteúdo top demais, fica até o final do vídeo, já se inscreve aqui no canal, deixa aquele like. Então, gente, já estamos aqui com a Stephanie, depois eu bater um papo com ela, de eu fazer as perguntinhas, né, da gente se preparar, até a gente tá com as nossas colinhas aqui para não esquecer nada para vocês, então já vou apresentar. Essa aqui é a Stephanie. Olá a todos! Ela quem faz os nossos seguros lá de casa, ela que faz as previdências, que cuida dos impostos de renda, então é ela que quando eu falo, lá na Stephanie, não é só a Stephanie, é a equipe dela que tá aqui atrás também, a agência aqui toda, que cuida das nossas coisas lá em casa. Então, como vocês mandaram para nós lá no Instagram as perguntinhas, eu trouxe aqui as mais perguntadas, né, que são coisas assim, que quando a gente muda de país, a gente não tem noção nenhuma, né, de como funciona, né, Stephanie? Do Brasil muda muito algumas leis para Luxemburgo, então nada melhor do que falar com alguém que entenda do assunto, né, gente? Então, eu vou começar aqui com as perguntinhas. Mandaram assim, ó, Stephanie. Profissional liberal em Luxemburgo, como aposentar? Então, querem saber se eu vim pra cá e abrir um negócio próprio, né? Como é que faz? Como é que funciona? Então, o profissional liberal, só para contextualizar um bocadinho, é sobretudo alguém que é advogado. Eu sou profissional liberal também nos seguros, médicos também são profissionais liberais. Então, isso é uma parte em que a gente nunca sabe quanto é que vamos ganhar, ou seja, não sabemos a renda que vamos ter, e então é qualificado de profissional liberal porque a gente só no final do ano é que a gente tem que fazer depois o nosso imposto de renda para o ano todo, é que vamos saber quanto é que realmente ganhamos, ou seja, renda menos custos, despesas, etc. Porque não tem uma renda fixa. Não tem uma renda fixa, exatamente. Um doutor não sabe quantos pacientes vai ter ao longo do ano, ok? Sim. Pode ter muitos, pode ter poucos, tudo depende, então, e também, se o profissional liberal não trabalhar, não tem renda, ou seja, se o profissional liberal estiver doente, também não tem renda. Sim. Não é? Porque o próprio profissional pode estar doente, pode não poder trabalhar, então não há renda. Isso já é uma questão, pronto, é muito mais complicado o profissional liberal aqui no Luxemburgo. Porém, temos uma boa legislação que nos protege, ou seja, temos o Estado, se estivermos doentes, também nos paga, consoante a nossa média dos últimos anos, etc. Portanto, não ficamos sem nada. A gente fica bem amparado. Exatamente, exatamente. Aqui a lei é boa comparada a outros países. Agora, o problema é que o profissional liberal muitas vezes começa pequenino e depois vai crescendo. Vai tendo uma renda bastante elevada, na maior parte das vezes, porque vai sendo conhecido, vai tendo mais renda, gastos também, mas a maior parte das vezes esse profissional pode optar por fazer também uma previdência à parte. Ou seja, as previdências dos profissionais têm um plafond, tá bem? O plafond é consultável nas plataformas do Estado. O que seria um plafond? O plafond, eu sei que está pelos 12 ou 13 ou 14 mil euros, está por aí. Acho que é 5 vezes o salário mínimo garantido. Tá. Portanto, o plafond, não dá para colocar na previdência legal mais do que esses 5 vezes o salário. Muitas das vezes os profissionais liberais têm uma renda maior, então têm que fazer algo à parte para no momento em que chegarem à aposentadoria não terem uma perca muito grande de renda, ok? E nós temos soluções para preencher
essa falta que o Estado não pode preencher porque tem um plafond a respeitar e nós temos soluções para esses profissionais liberais. Entendi. E isso, no caso, essa solução seria uma previdência privada? Para as profissões liberais. Exatamente. Profissões liberais. Ou seja, específico para isso. Específico para isso, exatamente. Ou seja, existe a previdência que nós temos para as pessoas privadas, que os liberais também podem fazer, mas depois ainda existe outra previdência para as profissões liberais. Que legal. Isso é interessante, viu, gente? E também dá para deduzir do imposto de renda deles. Isso que é bom. Ainda por cima. Isso que eu falei pra vocês lá no Instagram. Quem me acompanha lá no Instagram viu que eu falei sobre essas deduções, né, da previdência privada, dos seguros, financiamentos, né, que tudo no final você consegue abater do teu imposto de renda. E uma das coisas que mais abate é a previdência, né? É o maior valor, né? É a previdência privada, é aquilo onde nós temos mais acesso, porque, claro, também há outras coisas onde nós podemos abater. Quando temos um financiamento de casa, também dá para abater. Mas o financiamento de casa nem toda a gente tem acesso, ok? Nesse caso, a previdência, toda a gente tem acesso a fazer uma previdência porque é uma poupança, é algo que a gente faz para nós, é algo livre e podemos fazer, qualquer uma pessoa pode fazer. Portanto, é o mais fácil. É o mais fácil, E é o valor mais elevado porque estamos a falar de valores 3.200 euros por pessoa, que é o máximo, que a gente pode deduzir no imposto de renda. Isso é bastante, né? É bastante. Para fazer assim um cálculo muito rápido, normalmente, para a gente saber, cada caso é um caso, para a gente saber quanto é que a gente tem de retorno com esses 3.200 euros de previdência, eu deveria de ver o imposto de renda de cada um. Não tem como eu falar. Não tem como eu falar por todo mundo, né, mas gente? Acho que é bem importante a gente deixar explicado que a gente está falando de um modo geral. Então, né, cada pessoa vai ter uma particularidade, vai ter um montante de salário. Então, assim, a gente fala de um modo geral. O bom seria se cada um de vocês que tem interesse pudesse vir até aqui, expor a situação e aí, Stephanie, falar, no teu caso é assim, assim, assado, a gente consegue abater isso, isso, né? Só para deixar bem clara essa parte para vocês. Pode continuar. Exato. Então, eu na regra geral o que eu costumo dizer aos clientes é, a gente sabe que cada um tem uma taxa de tributável diferente, ok? A taxa, quanto mais nós temos rendimento, mais a nossa taxa é elevada. E é elevada sempre nos últimos, ou seja, isto é uma tabela e a gente a imposição é sobre aquela tabela, ok? Então, é sempre sobre o último, ou seja, aquilo que nós vamos deduzir com a previdência privada é sempre sobre o valor mais alto do qual nós somos atributados, ok? Portanto, muitas das vezes, a nossa taxa, a última taxa sobre a qual nós somos tributados vai até aos 35%, 40%. Se for até aos 35%, 40%, é esse valor da previdência privada que nós vamos poupar. 35%, 40% desses 3.200 euros. Meu Deus, isso é muito bom. É muito dinheiro. E é coisa que às vezes a gente chega aqui e a gente não tem noção nenhuma que funciona dessa maneira, né, gente? Então é por isso que a gente já tá trazendo esses vídeos aqui para vocês. Vocês mandaram assim também. Existe uma idade limite para começar a pagar ou que compense pagar? Então, idade limite existe. Eu até costumo falar em idades limites e não há qual é que é a idade mínima, não. A gente fala sempre no máximo. Ou seja, o mais tardar, quando tiver 64 anos e um dia antes de fazer 65 anos, ainda pode fazer uma previdência privada. Okay? Fez 65 anos, já não pode mais. Não dá. Porquê? Porque tem que ter uma duração no mínimo de 10 anos a previdência privada para ser dedutível nos impostos. Ok? Então, e depois a idade máxima é 75 anos. Não 75 e um dia. Não dá. Tem que ser 75 anos, aos 75 anos receber esse dinheiro o mais tardar. Ok? Então é 65 anos menos um dia que se pode fazer uma previdência privada. Convém fazer antes, não é? Porque a previdência normalmente é para a aposentadoria, mas eu tenho muitas vezes clientes que fazem até aos 65 e que chegando aos 65 tornam a fazer para voltar a colocar no imposto de renda até aos 75 anos, porque eles veem realmente que durante esse tempo todo que tiveram a aposentadoria, a previdência privada, viram que realmente conseguiram poupar bastante dinheiro nos impostos e que vale a pena, e voltam a fazer. Sim, verdade. E quando a gente é novinho,
Tem alguma idade que as pessoas começam Não, a partir do momento em que começamos a trabalhar. Começou a trabalhar, Exato. você já pode começar Já a pagar. podemos fazer, exatamente. Por exemplo, não dá para fazer previdência privada para os nossos filhos. Isso não. Ah, sim. Para nós. Para nós. A aposentadoria. A previdência privada da aposentadoria. Aquela da qual estamos a falar. Depois existem outras soluções para os filhos. Aí você tem aqui também para oferecer Também tudo temos, isso. também temos. bem legal. Já não podemos deduzir um valor tão alto no imposto de renda, mas muitas vezes é o que eu digo às pessoas. Qual é a finalidade? É proteger os nossos ou é poupar em impostos? Se for proteger os nossos, então temos outras coisas, claro que não é tão dedutível, mas proteger os nossos também é Sim, também é importante. Exatamente. Com certeza. E aí também não existe valor, não existe idade mínima, existe só um valor mínimo. Então, existe um valor mínimo, que neste caso é 25 euros por mês. Esses 25 euros por mês vão proteger os nossos filhos ou quem nós quisermos. Não tem que ser os nossos filhos. Na maior parte das vezes são os nossos filhos que nós queremos proteger. Que é o que a gente mais se preocupa. Exato. Podemos também proteger os nossos sobrinhos, se for madrinha no afilhado, também dá para proteger. E esse valor vai proteger, por exemplo, em caso de morte, minha morte, para essa pessoa ter um capital para começar a vida. Entendi. Muitas vezes não é o dinheiro, não faz a diferença, mas muitas vezes o dinheiro ajuda a passar certas dificuldades que uma pessoa pode ter ou faltar. Às vezes, né, a gente não gosta de falar isso, né? A gente concorda que a gente não gosta de falar sobre a morte, mas é uma coisa natural da vida. Então, quando você tem essa preocupação com os filhos, meu Deus, o que vai ser, né? Se eu vier a faltar um dia, pelo menos eles têm da onde começar alguma coisa, eles têm uma garantia, um valor. Eu falo isso por mim, porque eu penso nisso. Claro. Então, querendo ou não, é uma tranquilidade para nós, como pai e mãe, né? É uma tranquilidade. E depois, muitas vezes, nós não temos noção, porque se calhar no dia a dia não estamos confrontados a esse tipo de situação. Eu trabalho com clientes no ramo financeiro desde 2011. Já vi muitas coisas a acontecer. Ou seja, já vi clientes que eu tinha e que morreram, os filhos deles a ficarem, e alguns tinham seguros de vida, outros não. Eu vi a dificuldade de cada um. Os que tinham seguro de vida não são mais felizes, claro que não, mas ultrapassaram certas dificuldades financeiras mais facilmente do que os que não tinham. Entendi. Portanto, sim, é importante. É muito importante. A gente fala, porque o dinheiro, né, lógico, a gente pensa na proteção e tudo mais. Mas a parte financeira, ela é importante. Porque sem o financeiro você não faz nada. Exato. Né? Vou dar um exemplo muito básico. Temos um casal, a esposa não trabalha, o esposo trabalha. Que é o clássico, vamos dizer, é aquilo que a gente mais ouve. Quem se ocupa dos filhos é a esposa. Sim. Porque é a esposa que não trabalha. O esposo vai trabalhar todos os dias tranquilo, ou seja, o esposo acorda todos os dias às 6 da manhã para ir fazer o seu trabalho, vai trabalhar à volta, o comer está feito, os meninos têm o banho tomado, está tudo feito. Se um dia a esposa morre, financeiramente não vai haver um grande impacto para a família, mas vai, porque o esposo vai ter que arranjar uma creche para as crianças, ou uma babá, uma babá, qualquer coisa, impacto financeiro para a família. O esposo vai ter que arranjar alguém, ou vai ter que sair, trabalhar menos, para depois ir para casa mais cedo, para dar os banhos, para fazer o comer, enfim, há um impacto financeiro. Fazer o que a mãe fazia. Exatamente, há um impacto financeiro, até quando a pessoa que faz falta mais tarde não trabalhava, mas já há um impacto financeiro. Vai ter que ser reajeitado tudo. Exatamente, né? exatamente. De algum lugar vai ter que sair aquele trabalho que a mãe fazia. Exatamente, e eu falo isso porque já tive um caso desses. E vi a dificuldade financeira que foi para essa família. E é uma coisa que a gente quase não pensa. Não pensa, né? exatamente. Porque, tipo, a mãe, ela não recebe financeiramente a dona de casa. Exatamente. Né? Mas aquele trabalho que ela faz dentro de casa, alguém vai ter que fazer. Tem um valor financeiro. Né? Exatamente. Então, outra pergunta que vocês mandaram foi previdência privada e pública. Como que funciona isso em Luxemburgo? Então, previdência
pública, é uma questão legal. Portanto, isso é aquele valor que nós trabalhamos todos os meses, recebemos a nossa ficha de salário e é retido automaticamente na nossa renda. Já vem descontado. Já vem descontado, exatamente. E a previdência pública é algo que já é descontado automaticamente aqui no Luxemburgo. Há alguns países onde não é, aqui no Luxemburgo sim. A previdência privada é a tal questão que a gente aqui oferece aos clientes, que é uma hipótese de fazer algo também à parte daquela que é a pública, ainda mais quando, por exemplo, chegamos aqui ao Luxemburgo já com uma certa idade, onde já temos 10 anos de trabalho noutro país, mas onde aqui no Luxemburgo nunca vamos conseguir ter a equivalência de valores, de poder de compra, aqueles 10 anos que nós trabalhamos, nunca vai ser tanto quanto 10 anos aqui no Luxemburgo. E essa previdência privada serve para preencher um bocadinho esses 10 anos. Essa diferença, né? Exatamente. Uma previdência é uma poupança, ok? Então é dinheiro que a gente está a colocar de lado e que a gente coloca de lado, a gente não pensa nesse dinheiro, está bem? Eu ofereço, portanto, nós aqui assim na FEI temos vários produtos de previdência privada e isso é definido consoante o perfil de cada um. Temos pessoas que têm perfis mais conservadores, pessoas que têm perfis mais arrojados, ok? Consoante o perfil também vai, portanto, a previdência, o dinheiro que a gente vai colocar de lado na poupança também vai flutuando com o nosso perfil, que a gente chama, o nosso perfil de investidor. Ok? Vai um bocadinho para uns investimentos, que muitas das vezes é muito bom porque a longo prazo a gente sabe que os investimentos rendem bastante. Então, isso é para quê? Para combater sobretudo a inflação, porque muitas vezes se a gente colocar o dinheiro numa poupança clássica, a gente coloca lá 50 euros, daqui a 10 anos a gente vai recuperar 50 euros. Mas os 50 euros de há 10 anos atrás já não têm o mesmo valor que os 50 euros daqui a 10 anos. Então, aquilo que nós oferecemos aqui assim é que haja uma verdadeira evolução da poupança juntamente com a inflação, com o poder de compra que vai mudando de dia, todos os dias. Ok? Entendi. Portanto, isso é uma coisa que a gente define no momento, mas é bastante interessante porque a gente coloca lá hoje 50 euros e a gente sabe que daqui a 10 anos vamos recuperar. Assim como o poder de compra evoluiu, se os 50 euros de hoje, daqui a 10 anos, valerem 60 ou 70, nós até vamos recuperar 80 ou 90 muitas das vezes. Ele vai acompanhar e vai evoluir bem. Entendi. Então, outra pergunta que vocês mandaram é se tem diferença de valores para cidadão europeu. Então, diferença de valores não. Aqui a gente não fala de um preço ou de um valor, é uma poupança, cada um mete aquilo que quer de lado. E de todas as maneiras, mesmo falando de outros seguros, não há diferença por a pessoa chegar agora aqui ao Luxemburgo ou a pessoa já cá estar, ou ser um luxemburguês, isso não há problema. Os valores é igual para toda a gente. E tem um valor mínimo que a pessoa pode, eu consigo pagar tanto por mês, quanto que ela pode começar a pagar essa previdência? Então, a previdência privada, a aposentadoria, é 50 euros por mês, no mínimo. Então, a partir de 50 euros, então, vocês já podem começar a pagar essa previdência. É um valor bem acessível, que já vai fazer uma diferença enorme. E pelo menos já estamos a fazer alguma coisa para nós. E depois, quando a pessoa começa a ter uma renda maior, ela pode aumentar também. Agora eu já posso pagar 100 por mês. E até podemos diminuir, por exemplo, estou numa fase complicada da minha vida, quero parar os meus pagamentos durante 6 meses, também não há problema, podemos parar. E depois voltar. O mais importante é não resgatar o dinheiro. Entendi. Deixa lá. Exatamente. O resgate do dinheiro vai implicar depois uma correção a nível dos impostos. E quando a gente mexe com a administração dos impostos já é um bocadinho mais complicado. Não é interessante. E não é interessante, não é para isso que a gente faz uma previdência. Deixa aquele dinheirinho lá, quando o dia que você puder resgatar lá na frente, pelo menos ele fica ali rendendo alguma coisinha, não sei se assim que funciona aqui também, né? Sim. Ele vai... Se você não mexe, por mais que você não pague mais aquele mês, ele vai continuar ali rendendo, né? Sim. É aquela questão do perfil de investidor que eu falei, que há uma verdadeira dinâmica, porque dependendo sempre do perfil de cada um, se é mais conservador, claro que o mais conservador vai render menos e o mais arrojado vai render mais, não é? Mas rende sempre alguma coisa e deixando lá ainda bem flexível, hein, gente? Olha que legal. Isso é bom porque...
é uma segurança também pra gente de saber que agora eu posso pagar tanto, agora eu consigo pagar um pouquinho mais. Exato. Tô passando por um aperto financeiro, vou baixar um pouquinho. Exato. O importante é você ir pagando e mantendo aquilo ali. Exatamente. Né? Muitas vezes também tem aquelas questões de, mas se eu mudar de país, se mudar de país, leva o seu dinheiro. Claro que já não faz sentido estar a fazer uma previdência num país onde já não vai morar. Então, se você mudar de país e for viver para a Inglaterra, resgata o dinheiro e vai-se embora. E se quiser continuar pagando aqui, pode também. Ou não? Sim, se continuar a haver uma relação económica aqui. Entendi. Ou então simplesmente parar, ele continua a render e depois quando tiver 60 anos vir a resgatar o dinheiro. Entendi. Também dá. Até essa pergunta, acho que a gente já respondeu ela em outra, mas vamos reforçar, que é quando iniciar com a previdência privada? Assim que conseguir um emprego, eu já posso começar a pagar essa previdência? Então, assim que iniciar o emprego ou mesmo que não inicie nenhum emprego. Então não precisa você estar trabalhando para começar. Sim. É assim, claro que o normal, normalmente a gente arranja emprego e depois fazemos esse tipo de coisas, mas eu tenho muitas vezes também clientes que querem, onde por exemplo, só a esposa trabalha ou só o esposo trabalha, querem já começar a fazer alguma coisa pelos dois e fazem logo. Não tem... O que convém é sempre ser a esposa e o esposo. Não podemos fazer para as crianças. Para a criança não pode. Menor de idade, no caso. Neste caso, a aposentadoria. Porque a outra solução da qual já falámos, que é o seguro de vida, a previdência para nos proteger a nós em caso de morte aos filhos, isso podemos fazer. Ao chegar no país, quais seguros são indicados a fazer? O que é obrigatório? O que não é obrigatório, mas é indicado? Sim. Porque no Brasil a gente não tem esse negócio de seguro obrigatório. Exato. Né? A gente não tem seguro de casa, seguro de carro não é obrigatório fazer. Exato. Luxemburgo já muda bastante, né? Sim. Então, é assim, o que é que a gente chama de obrigatório? Não vamos dizer que não é obrigatório, ninguém nos vai parar na rua a perguntar, a pedir para ver se nós temos seguro de isto ou daquilo. Se nós temos um carro, temos a obrigação de, se circularmos com o carro na via pública, de ter um seguro. E aí sim, a polícia para-nos, temos que apresentar o seguro. Esse seguro serve para quê? Para cobrir os danos que nós podemos causar a outras pessoas. Porque é um artigo de lei. Portanto, aqui no nosso Código de Lei está escrito que se nós danificarmos alguma coisa a outra pessoa, somos obrigados a pagar o dano. Ok? Isso é uma lei. Tá. Quem é que vai cobrir esse tipo de danos? São os seguros. Ok? Então, se nós volarmos com o carro na via pública e magoarmos alguém, atropelarmos alguém, ou danificarmos o carro de outra pessoa, ou até uma casa, um muro, a gente está a andar, danificamos um muro da casa de outra pessoa, vamos ter que pagar esse muro. Tudo o que nós danificarmos às outras pessoas temos que pagar. Temos que devolver ou voltar a meter no estado em que estava antes de nós termos danificado. Essa é a lei. O que é que isso implica? Implica que quando a gente aluga uma casa, a gente está a usar uma coisa que é de outra pessoa. Automaticamente temos que ter um seguro. Porque se nós danificarmos alguma coisa que está lá dentro da casa, estamos a cozinhar e há um fogo que começa, o fogo queima o apartamento de cima, o apartamento de baixo, o apartamento do lado, do outro lado, o apartamento próprio que nós estamos a usar, que não é nosso. Nós é que vamos ter que pagar os danos de todas essas pessoas. E não é barato. E não é barato. Não é barato. E depois não é só os danos materiais. Pode haver danos corporais. Pode as pessoas magoarem-se. Podem haver pessoas que morrem num incêndio. Ainda há 2 anos atrás tivemos um caso aqui bem perto de Keil, houve um incêndio, houve uma criança que morreu nesse incêndio. Ai, que judiação. E então, essas são coisas, os seguros é que se ocupam de tratar da imunização desses casos todos. E para isso é que nós temos de ter seguros, no fundo. Por causa dos danos que nós podemos causar a outras pessoas. Depois, os seguros modernizaram-se a tal ponto que nós até já os nossos próprios danos podemos, em certos casos, assegurar. Não é? Nós temos muitas vezes um carro novo, temos medo de causar um dano a outra pessoa, mas também temos medo de nos causar um próprio dano a nós. Vamos tranquilos na estrada. Há qualquer coisa no meio da estrada, não vimos, à última da hora andamos por cima, estragamos o para-choques do carro, estragamos uma porta, qualquer coisa, ficamos tristes porque a gente sabe que a reparação das coisas, tudo o que é mão de obra aqui em Luxemburgo é muito caro. Tudo que é serviço manual aqui é bastante caro, sabe, gente? Então,
Vale a pena você pagar o seguro. A gente, por algum valor a mais, prefere também segurar aquilo que é nosso, que temos medo que se danifique, não é? E então vamos fazer um seguro à parte também para isso. Portanto, os seguros modernizaram-se de tal ponto que nós estamos a assegurar as nossas próprias coisas, não estamos só a assegurar as coisas, os danos que nós causamos aos outros. Exatamente. A gente também passou, nós estava conversando agora para saber que eu dei uma leve raspadinha no nosso carro, na porta, e a gente queria saber se o seguro cobre, né? Então a gente já tava com medo de ter que pagar aquele raspadinho na porta e já ficamos bem aliviados que não. E tem uma situação também, gente, que eu queria compartilhar com vocês, que esses dias veio uma pessoa no meu Instagram contando que a chave quebrou dentro da fechadura, né? E eu falei, ela queria uma indicação de um chaveiro. E eu falei, na hora, ó, você tem que assinar o teu seguro, né? Que geralmente o seguro cobre isso daí e o chaveiro é muito caro. Para eles irem na casa fazer esse serviço é 300, 400 euros, gente. É muito caro. Sim, né? E se for durante a noite ou ao fim de semana ou mais feriado, ainda fica mais caro. Mais caro ainda. Então, geralmente, o seguro cobre esse tipo de coisa. Ela, é verdade, vou ligar pro seguro. O seguro da pessoa não cobria. Isso daí. O nosso cobre. Sim. O nosso Portanto, cobre. são situações que nós intervimos, até mesmo quando a gente se esquece da chave. Esquece a chave para perca dentro. da chave. Nós intervimos, ou seja, o chaveiro vem, abre a porta, faz com que vocês possam novamente entrar dentro de casa. E que já aconteceu com a gente já, também. Pois é. Porque sabe o que acontece, gente? As portas aqui das casas, elas não abrem por fora, o trinco, igual a gente abre no Brasil. Elas só abrem na chave. Se você sai fazer uma compra no mercado e não leva a chave, você não consegue entrar de volta. Então, até a gente se acostumar com isso aqui, leva um tempo. Com a gente já aconteceu. Agora, não acontece mais, porque a gente levou um susto bem grande. Né? Mas acontece bastante no começo, então, 300 euros, 400 euros é muito dinheiro. É muito dinheiro. Pra pagar isso daí, né? Sim. Então, por isso que é bem importante, quando vocês forem escolher um seguro, ver bem essas questões, porque a Stephanie já tá acostumada, já sabe que isso acontece muito, então assim, ó, tem que pôr isso no seguro. Os nossos seguros de casa têm automaticamente essa assistência, que também cobrem outras coisas, como por exemplo se tivermos as canalizações entupidas, é assistência, nós chamamos isso de assistência. Ou seja, claro que nós não vamos pagar a reparação de algo que está a ser, que foi usado. Que estragou por uso. Exatamente. Né? Algo que estraga por uso, os seguros não são supostos pagarem algo que estraga por uso. Nós somos supostos pagar algo que acontece acidentalmente e espontaneamente. Ok? Entendi. Claro que nós, por exemplo, eu uso os meus óculos com o tempo vão arranhando, são coisas normais, o seguro não me vai cobrir porque eu arranhei os meus óculos, fui arranhando os meus óculos, não. Se os meus óculos caírem no chão e eu tiver um seguro para os meus óculos caírem no chão acidentalmente, quebrarem tudo, nós vamos intervir se houver um seguro de óculos, claro. Entendi. Outro fato bem interessante que quem acompanha a gente desde o comecinho viu que quando a gente comprou nosso carrinho, o primeiro carro aqui em Luxemburgo, dá até vergonha de contar essa história, Stephanie. Juro pra você que tô vergonha. A primeira vez que a gente foi abastecer o carro, quem é dessa época, deixa aqui nos comentários que eu quero saber. A gente abasteceu com o combustível errado. Meu Deus, foi um sufoco. A gente ficou 5 horas no posto, né? Mais, eu acho. E, supostamente, na época, a gente não tinha o seguro com a Stephanie, né? A gente recebeu indicação de outra pessoa. E esse foi um dos fatores que fizeram a gente mudar depois e vir fazer o seguro com a Stephanie, porque a gente precisou usar o seguro na época e não tinha nada que pudesse ser feito. A gente queria um guincho, não tinha guincho. Hoje temos guincho, temos bastante coisa no nosso seguro. Então, é uma questão, assim, bem delicada. A gente fala, vamos fazer um seguro, vou fazer um mais básico. E daí, bem na hora que você precisa, gente, não tem. Então, vocês pensem bem, que essa parte do seguro no Brasil a gente não é acostumado. Mas aqui você vai precisar, gente. Vai chegar uma hora que não tem pra onde você fugir. Você vai precisar do seguro. E quando você precisar e o teu seguro não cobrir, vai sair caro.
Então é uma dica assim que, né, Sim. muito importante. É muito importante mesmo. É uma coisa que nós estamos confrontados regularmente a clientes que nos escrevem e que nos pedem guincho. É verdade que na hora de fazer o seguro, nós sempre propomos o seguro com guincho. Sempre. Porque é algo que nós sabemos que acontece com muita frequência. O inverno muitas vezes faz com que a bateria não aguente e durante a manhã não conseguimos ligar o carro. Precisamos de guincho. Começa por aí. Portanto, aqui já as condições climáticas fazem com que muitas vezes nós precisemos de um guincho. Depois temos, portanto, o guincho aqui é um serviço que custa muito caro. Custa mesmo. Porque no dia que aconteceu esse incidente, o Diego ligou para saber, é caro, gente. Claro que nós temos muitas vezes, nós até temos números de vários guinchos que nós muitas vezes transmitimos aos clientes, porque já sabemos que são guinchos que são um bocadinho mais baratos. São pessoas que fazem isso, portanto fazem isso mais ocasionalmente, então levam um bocadinho mais barato e nós já temos contactos. Muitas vezes nós damos logo recomendações quando as pessoas estão confrontadas a esse tipo de situação, que não têm o guincho no contrato, e nós transferimos logo um contacto ou outro que nós tenhamos aqui assim empresas que fazem isso um bocadinho mais barato, porque claro que aquelas empresas que vamos encontrar na internet, essas empresas vão levar muito caro, mas claro que é muito mais confortável saber que isso está no seguro e que ainda por cima, para além do guincho, nós ainda propomos um carro de substituição por 5 dias, que é mais ou menos o tempo de reparação. Então a pessoa está muito melhor servida da parte do seguro do que se for assim depois a desenrascar-se por ela própria. E você já está pagando uma coisa, aí você tem que pagar de novo. Exato. Não é muito vantajoso. Exato. Né? E o seguro completo, se a gente colocar o seguro mesmo completo, acaba por vir muito mais barato do que se a gente pegar um seguro aqui, um seguro... Acaba por ser muito mais barato se a gente pegar completo, porque claro que nós vamos sempre dar preços melhores a clientes que queiram ser fidelizados ao máximo connosco. Sim. Gente, então, foram essas dúvidas as que mais perguntaram pra gente no Instagram. Mas, se você ainda ficou com dúvida, você pode deixar nos comentários aqui do vídeo. Você pode ir lá no meu Instagram, deixar lá o teu comentário. Vocês podem ir no Instagram da agência, que eu vou deixar também escrito aqui. Vocês podem falar com a Stephanie, com a equipe toda aqui da agência. Eles são assim, a gente sempre fala que o atendimento aqui da agência é muito, mas muito parecido com o atendimento que a gente tem ao público no Brasil, que são atendimentos assim muito bons. A gente sempre é muito bem tratado aqui, sempre tem um cafezinho, um chazinho, um negócio. As pessoas daqui são muito queridas, muito acessíveis, então sempre que vocês tiverem dúvidas, vocês podem chamar eles, tirar as dúvidas de vocês. Eu espero que a gente tenha conseguido passar o máximo de informações, né? Porque quando a gente tá para mudar, tá chegando num país novo, é muita dúvida, muita dúvida mesmo. Então não tenham vergonha de perguntar, né? Porque a gente tá aqui para isso, tanto você como eu, claro, né, Stephanie? Sim. Mas a Stephanie, porque ela já entende de todo o processo, né? Já mora aqui no Luxemburgo. Quantos anos já, Stephanie? Nasci aqui. Nasceu? Ai, meu Deus, que chique. Então, gente, não tem. Se vocês têm dúvidas, vocês podem perguntar para ela nessas questões de seguro. Tem seguro de saúde aqui que vocês oferecem, né? Sim, temos muita coisa. Temos uma panóplia de seguros. Seguro de viagem. Seguro de viagem, seguro de saúde, seguro de casa, de carro, de previdência, seguro de vida. Imposto de renda. Imposto de renda também para os nossos clientes. Nós oferecemos assistência no preenchimento do Quem imposto é cliente não paga, né, por esse serviço. Exatamente. Né? Nós oferecemos mesmo, preenchemos mesmo o seu imposto de renda, sem levar, mas tem que ser um cliente mesmo fidelizado connosco. Nós insistimos muito nessa parte, que não seja um cliente que só faça mesmo os seguros por causa do imposto de renda. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Agora vocês já conhecem a Stephanie também. E deixem as dúvidas de vocês aí embaixo. Deixem um curtir. Segue a agência lá no Instagram também. Tá certo, galera? Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!